Vamos abrir a palavra de Deus, amados. Vamos ver alguns versículos. Em Atos capítulo 16. Em Atos capítulo 16, vamos ler alguns textos aqui que eu acho muito importante a gente saber da igreja de Paulo. Ou seja, a igreja que Paulo fundou em Filipos foi a primeira igreja na Europa. É uma história muito boa e a gente vê uma igreja sendo transformada por Deus, né? Uma coisa que chegou até nós, né? Então a importância da igreja de Filipenses, ela tem uma formação, assim, no caso de que Paulo foi levado por ela, e é isso que a gente tem que buscar, é a condução do Espírito Santo, a paz do Senhor, Carlos. O que diz aqui? Olha só. Capítulo 16, diz assim, no versículo 1, chegou Paulo a Derbe, né, e a Listra, e ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E quando Lucas escreve assim, filha de uma judia crente e um pai grego, significa que eles não eram judeus, eram misturados, né? A raça misturada. Então, isso cria uma certa dificuldade dentro do judaísmo aceitar uma pessoa desta forma. Dele também dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. É importante, né, entender como é que é a dificuldade dentro do cristianismo. Ele teve que circuncidar Timóteo para poder ser seu companheiro, seu discípulo na caminhada cristã. Porque ali os cristãos ali eram todos judeus. Então eles não aceitavam o gentio, não aceitavam a raça misturada. Então, se tinha pais gregos, se tinha envolvimento da Grécia, do grego, então ele não podia, tinha que circuncidar para ser um descendente de Abraão, para ter a carteirinha de Abraão, como eu falo, né? Continuando aqui, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, e aumentavam em número. Eu observo aqui, irmãos, né, que isso aqui foi uma caminhada de Paulo, logo depois da reunião de Atos capítulo 15, que teve as decisões que foram tomadas justamente sobre a doutrina da igreja. Então eles começaram a observar uma certa doutrina aonde deveriam pregar e entregar essa doutrina, esse decreto, vamos dizer assim, esse regimento que foi colocado em Atos capítulo 15, naquela reunião, né, naquela assembleia, vamos dizer assim, que naquele concílio que teve em Jerusalém. Então, é importante a igreja ter uma direção, uma identidade da qual se deve cumprir. E, infelizmente, muitas coisas não agradam. Muitas coisas a gente fica, poxa, mas eu vou ter que circuncidar? Mas se é assim que foi determinado pelas autoridades da igreja, tem que circuncidar. Mas eu não concordo. Essa é uma dificuldade muito grande dentro das nossas igrejas. E Deus quer que a gente saiba lidar com essa situação. E Timóteo, como era um discípulo de Paulo, ele foi circuncidado, mesmo Paulo não concordando com isso, mas aceitou. Para quê? Para que isso pudesse, o evangelho ser pregado. Então, dentro da igreja, nós temos que ter certas, como por isso que existe o discipulado dentro da igreja. Continuando aqui, amados, então, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. E no versículo 6 diz assim, percorrendo a região de Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Amados, impedidos de pregar a palavra. Como é que o Espírito Santo pode impedir a pregação da palavra na Ásia? É uma coisa curiosa, não é? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas ele é uma pessoa que está habitando dentro da igreja, dentro de nós.
E esse Espírito Santo, ele precisa conduzir a gente. Então, o Espírito Santo, quando fala, quando prega, proibiu, por quê? Ele falou com Paulo. Paulo, nós não podemos pregar o Evangelho aqui. Deus não quer. O Espírito Santo nos conduz em outro lugar. E toda a igreja vai seguir isso. Todos aqueles que estavam ali com ele vão ter que ir juntos. Né? Não pode, por isso que o discipulado é fundamental, porque se você disser assim, não, mas eu não quero não é bem assim, eu quero fazer o que eu acho que é certo. Você nunca vai ter uma igreja totalmente sua, você vai ter que fazer uma igreja com você. Então, defrontando Mísia, né, tentaram ir para Bitínia, mas aí o Espírito Santo, aí que ele bota, o Lucas não bota nem o Espírito Santo, o Espírito de Jesus não permitiu. O Espírito de Jesus não permitiu. Ou seja, mais uma vez ele deve estar falando assim, pô, Paulo está perdido. Esse apóstolo Paulo não é nada, esse cara está meio bitolado, porque não pode ir para a Ásia. E de repente o Espírito de Jesus proíbe para ir para outro lugar. Por isso que o discipulado existe, amados. Porque a gente tem que ser conduzido pelo líder. A gente tem que crer que o líder está sendo conduzido pelo Espírito Santo, né? Agora nós vamos ter aqui dia 16, novamente, nossas aulas de discipulado, né? Para recobrar todo mundo, para todos serem discipulados. E o pastor tem que dar a direção. E que Deus me ajude, que todo mundo ore por mim, para que a gente possa fazer aquilo que o Espírito de Jesus está mandando. O Espírito Santo está mandando. E eu tenho que estar nessa direção. E tendo contornado Mísia, desceram para Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa para Macedônia e nos ajuda. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar. Quem está escrevendo essa carta de Atos é Lucas. E quando ele escreve, ele diz assim, Paulo teve a visão, imediatamente o verbo está onde? Na primeira pessoa do plural. Procuramos partir para aquele destino. Nós, ou seja, Lucas também, quando Paulo falou que teve uma visão que vão para Macedônia, então vamos embora. Vamos contigo, Paulo, estamos contigo. Você teve uma visão? Eu creio, vamos embora, vamos para Macedônia. Macedônia é na Grécia. Você lembra? O varão macedônio é um varão grego. Ele teve uma visão de um varão macedônio. Repreende o nome de Jesus. Você tinha que ver um anjo, não um varão macedônio. Como é que você teve essa interpretação? É difícil, né, mas o Evangelho tem essas nuances, tem essas diretrizes que para você seguir o Evangelho você precisa de uma liderança, precisa de uma unção do Espírito Santo, precisa estar disposto para fazer as coisas de acordo com a ordem ali, a decência, para que todos estejam no mesmo propósito. À noite, sobreveio a Paulo, como falei no versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado, versículo 11, de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias, e no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Ou seja, eles foram para um lugar junto do rio. O rio significa o quê? Significa que a pessoa vai pegar água, vai ali para o rio pegar água. E as mulheres geralmente faziam esse serviço, então as mulheres chegaram ali e eles começaram a evangelizar essas mulheres. E quando eles começaram a evangelizar, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração
para atender às coisas que Paulo dizia. Ou seja, Paulo estava pregando, falando, orando, comentando algumas coisas com os discípulos que ali estavam com ele. É uma célula no Rio, que benção, né? E ali, amados, começou a concorrer aquela mulher, se interessou, e logo depois diz assim, ó, no versículo 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai, e nos constrangeu. Isso é fundamental, mas que a igreja ela seja multiplicada em casas, em locais aonde possa se multiplicar o evangelho. E responsabilidade ali já tinha começado uma nova convertida, né? E logo depois a gente vê ela abrindo a sua casa para que pudesse o quê? Para que pudesse ser pregado o evangelho. Ali havia uma porta e ela nos constrangeu, não foi isso que ela disse? Ela nos constrangeu para que nós pudéssemos ir para a casa dela. Por que constrangimento? Constrangimento porque ela era uma mulher. E era uma mulher conhecida na sociedade porque ela vendia púrpura. E púrpura é muito caro. Então ela era uma empresária que tinha umas condições financeiras boas e que ali, com certeza, as pessoas conheciam ela e se procuravam. E ali começou uma igreja na casa de Lígia. Né? Vocês vão ver que nessa casa de Lígia, a gente passa por um outro, né? Que no mesmo capítulo 16, no versículo 40, diz assim, tendo-se retirado do cárcere, logo depois que Paulo foi preso, né? Dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Ou seja, ali se tornou um local da igreja de Filipos. Amém, queridos? Mas continuando aqui, né? Então se constrangeu. E no versículo 16, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, ou seja, lá para o Rio de novo, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dando grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, sempre bota Paulo, né, líder, né? Paulo e a nós que é Lucas, Tiago, Lucas, Timóteo, todos os demais que estavam com ele, clamando, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Vamos lá. Então, uma pessoa que era uma mulher, espírito adivinhador, não era o Espírito Santo, era um espírito adivinhador, começou a chegar e falar, esses homens aí estão pregando a verdade, o caminho da salvação. Imagina que essa mulher, por ser conhecida, né, uma mulher que era adivinhadora, né, possessa de um espírito adivinhador, não sei como é que era essa mulher, estou aqui. Então as pessoas olhavam, né, que dava lucro para os seus senhores, uma pessoa conhecida, famosa, com certeza até as pessoas, poxa, o caminho da salvação, vamos seguir a esse Paulo aí, porque esta mulher, eu conheço ela. Então, tem muita gente que vai à igreja com visões diferentes, né, mas querendo lucro através de coisas que não são verdadeiras. Nós temos que chamar as pessoas para conhecer Jesus Cristo de verdade. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, sai. E ele na mesma hora saiu. Ou seja, Paulo expulsou o demônio. Por que por muitos dias, né? Isto se repetia por muitos dias e Paulo estava deixando. Difícil, amados. Uma pessoa que vai seguindo você e vai falando aquelas coisas e você, meu irmão, está errado isso que ela está falando, não concordo com isso. Isso aí é demônio. E Paulo, que é um homem ungidaço de Deus, demorou vários dias. Você pode, eu também posso, a gente pode ser dificultado nas situações que nos envolvemos para tomar uma decisão. E bem sabia, talvez, que quando ele expulsou aquele demônio, viria retaliação. Isso acontece, amados. Nós temos retaliações. E aqui diz o seguinte, amado, olha só.
no versículo 19, vendo os seus senhores que se desfizeram a esperança do lucro, senhores aqui que eram os donos dela, né? As pessoas que tinham um poder sobre ela. Aquela época era bem diferente de hoje, né? E vai agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando ao juiz, né, aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Ou seja, quando eu estudei com vocês na escola dominical sobre a carta de Filipos, essa comunidade que existia ali de Filipenses era uma comunidade que tinha muitos romanos, né? Os romanos que eram aposentados, que trabalhavam na corte romana mesmo, eles se deslocavam para lá. Era uma cidade muito evoluída, uma cidade com bastante população, e tinha pessoas influentes em Roma. E ali esses pretores, essas pessoas começaram a influenciar, né? E começaram a dizer: nós somos romanos, não temos nada a ver com esse homem, não. Esse homem está querendo confundir a cabeça da gente. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. É tremendo, né, amados? Que situação, né? E depois de lhe darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse de toda a segurança. Ou seja, guarda ele no fundo do cárcere, no lugar mais impossível de fugir. Bota lá, quer ver? Botaram assim: e este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés do tronco, né? Botaram aquelas correntes e botaram ele nos pés ao tronco. Amados, nós somos sujeitos a situações difíceis, principalmente que somos servos de Deus. Nós somos perseguidos? Somos. Seremos ainda muito mais no final dos tempos. As coisas vão tentar encurralar os cristãos, porque nós pregamos a verdade de Deus. Nós somos servos de Deus, nós somos representantes de Jesus Cristo, como foi dito ontem naquela pregação abençoada pela nossa irmã Liene. Que bom, os cultos de quarta-feira têm sido uma bênção, e glória a Deus por isso. Puxa, nós somos o diamante do Senhor, né? Diamante porque somos representados aquele brilho, aquela glória de Deus se manifesta na minha vida, na sua vida. Por quê? Porque esse diamante, como ela mesmo disse, se bater no chão, quebra o chão, não quebra o diamante, porque nós somos pessoas impenetráveis. O diabo não tem poder sobre a sua vida, porque o Espírito de Cristo habita em você. Você é a pessoa separada para Deus, nós somos separados para Deus, nós temos essa virtude de Deus dentro de nós, que é o Espírito de Cristo. E ali, amados, que maravilha, que benção, né? Como é bom estar quarta-feira na nossa igreja assistindo aquela maravilhosa mensagem. Que glória de Deus, que Deus fez explodir nosso coração de graça. E aqui, amados, nós vemos que este homem, amados, quando você é afrontado, quando você é confrontado, Deus se manifesta a teu favor de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. Se você, amados, não é perseguido, tem alguma coisa errada que nós somos perseguidos. Nós temos que ser, porque nós temos que confrontar as trevas. Por isso que nós temos que abrir pontos, locais, para que você possa ser usado, para que você possa ser confrontado, para que você possa crescer no Evangelho. Amados, por que o diamante é diamante? Como ela disse, é um hidrocarboneto, ou seja, é uma cadeia de carbono. E o carvão também possui a mesma estrutura de hidrocarbonetos, mas só que o carvão não teve a mesma estrutura, no caso, não teve a mesma pressão para se formar a pedra do diamante. A pedra do diamante sofreu muita pressão, e com a pressão, ou seja, nós nos tornamos indestrutíveis, porque a pressão nas cadeias carbônicas do diamante fez com que o diamante ficasse mais com as suas cadeias, as ligações iônicas, as ligações covalentes, que são ligações que são feitas dentro, foram mais entrelaçadas, se firmaram mais, se fixaram mais,
E ali, amados, é difícil de romper. Então, quanto mais você é confrontado, quando você é pressionado, quando você está disposto a trabalhar para o Senhor, né? Você não fica só vagueando, não, procurando o que é melhor, e cantando. Não, você busca a presença, você prega o Evangelho, você fala de Deus. Isso aí, amados, vai fazer diferença na sua vida, porque vai ter perseguições, vai ter lutas. É isso que Paulo fala, que nós devemos estar sendo usados por Ele, por Deus vivo. E aí, amados, a luz tua vai crescendo, vai aparecendo mais, e os milagres vão acontecer. Nós vamos fazer isso na nossa igreja, amém, queridos? Em nome de Jesus, glória a Deus. E aqui, amados, o que aconteceu? Por volta da meia-noite, engraçado que meia-noite é um horário bem característico dos inimigos se reunirem para fazer coisas escapafúrdias, de fazer trabalhos de feitiçaria, de macumbaria, mas meia-noite, amados. Paulo e Silas, quando estavam orando e cantando louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão, eles estavam cantando, porque quando você bota no cárcere anterior, é como se fosse um megafone, faz assim, o som sai, e eles não cantaram baixo, eles cantaram alto. Eu estava lá, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Não demorou muito, né? Deus olhando aquilo lá, prenderam meus filhos, meus servos, aqueles que estão pregando o Evangelho, aqueles que eu ensino através do Espírito Santo. O Espírito de Jesus está neles. Eu conduzia eles para Macedônia, eu que mostrei, eu que tive a visão, eu que levei eles para lá. Agora eu vou dar a resposta. E o que aconteceu? De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de tudo. Que bênção, né, amados? Glória a Deus, né? Que maravilha, né, amados? O que acontece, amados? Quando você quando você é um diamante de Deus, pode vir terremoto, pode vir o que for, mas o terremoto não vai atingir você, vai atingir as cadeias que tentam prender você. O terremoto de Deus, ele faz diferença na sua vida. Ele vai romper as cadeias, os grilhões. Ele vai abrir as portas para você. Ele vai fazer com que você possa ser a glória de Deus se manifestando na sua vida. Vai mostrar quem você é. É isso que vai acontecer. E aqui, amados, quando rompeu-se as cadeias, o carcereiro despertou do sono, o carcereiro estava dormindo, e viu as portas abertas do cárcere, puxou a espada e ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz e disse: não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. Eu não preciso fugir, eu sou inocente. Deus me inocentou, por isso que ele fez esse terremoto e abriu as cadeias. E então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, se prostrou diante de Paulo e Silas. Meu Deus, o homem que estava preso, e o carcereiro que estava ali, não sei, até que chicoteou, talvez prendeu ele, maltratou ele, se ajoelha diante dos prisioneiros. Lembra de José, quando foi falado antes? As coisas são assim, amados. As coisas se revertem, porque a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Deus quer fazer diferença na minha e na sua vida. Mas para isso, nós temos que sofrer as pressões. Para se tornar um diamante verdadeiro, tem que se sofrer pressões. Né? Para que possamos ver que José passou por tantas lutas e nada o destruiu, porque ele se tornou justamente mais forte à medida que a pressão aumentava. O diamante, ele só é diamante por causa da pressão que sofre. Sobre as lutas, ele vem ser mais do que vencedor. Amém, queridos? É assim que fala, amém, Maria Helena? É desse jeito que Deus quer que nos tornemos, que nós não fujamos da luta, não desistimos, não procuramos coisas que nos agradem, porque para ir para Bitínia, para Mísia, para aqueles lugares onde iria, era ser tranquilo, mas quando eles foram para Macedônia,
para a Europa, romper uma barreira, sair da Ásia e começar um novo continente pregando a palavra de Deus, a coisa seria muito maior. Então ele confrontou o quê? Principados e potestades, mas só que lá de cima vem a glória de Deus e se manifesta, rompe as cadeias, quebra as cadeias, desfaz toda a obra do diabo, e não importa o que venha contra um homem ou uma mulher de Deus que está debaixo da graça, que está debaixo da unção do Espírito Santo, que quer se doar para trabalhar para a obra do Senhor. Isso aí, amado, é fundamental, é tremendo. E aqui, amados, o carcereiro despertou, queria se suicidar, puxou a espada. E Paulo disse, não, está todo mundo aqui, rapaz, para com isso, nós não queremos fugir, não. E disse, todos estamos aqui. Ué, todos, então não é só Paulo e Silas, estava todo mundo ali. Ah, meu Deus, todos ali, quando eles estavam louvando e cantando, e aconteceu o terremoto, e quando os outros viram isso, é que nem o barco que estava Jonas. Quando Jonas mergulhou no mar, o que aconteceu? Os outros que estavam buscando outros deuses, falaram assim, não, meu Deus não é de nada não, o Deus de Jonas, que parou a tempestade, esse é o verdadeiro Deus, esse é o verdadeiro. Eles fizeram um sacrifício agradável ao Deus de Jonas, ou seja, houve conversão. Quando a glória de Deus se manifesta na sua vida, ao seu redor vai vir muita gente, amados. Deus quer fazer isso na minha e na sua vida. Amém, queridos? E aqui, amados, depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? O carcereiro falou, eu quero ser salvo também. Como é que é essa mensagem que você traz? Responderam, crê no Senhor Jesus, será salvo, você e a sua casa. Quando nós abrimos a nossa casa, amados, isso aí, Deus faz coisas tremendas. Por quê? Porque Deus quer fazer o melhor. Ele quer fazer o melhor, ele quer trabalhar na sua vida, quer te usar como instrumento para poder guardar a sua vida, para fazer de você um grande instrumento dele. E aí o que acontece, amados? Glória a Deus. Naquela mesma hora, né, e ali eles pregaram o Evangelho, né? E no versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os da sua casa, todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, pôs-lhes a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. O carcereiro aceitou Jesus, os presidiários aceitaram Jesus. As coisas mudam. Por isso que nós temos que fazer com que sejamos aquele canal de Deus. Amados, nós temos que mudar isso. Nós temos que transformar vidas. Continuando no versículo 35. Quando amanheceu, os pretores, os juízes, enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Aí os juízes quiseram pôr em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores, os juízes, né? Pretores são juízes. Ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram no cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora às ocultas nos lançar fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Glória a Deus. Amado, Deus quer exaltar você no meio do povo, no meio de todos. Deus quer fazer manifestar a tua glória. Eu tive uma experiência hoje. Fui num determinado lugar, de repente, a gente é colocado num lugar e de repente Deus fala: não, você vai lá no diretor, você tem que falar com o diretor. E o diretor preparou tudo, fez tudo. Eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Deus quer fazer coisa diferente na nossa vida, porque a unção de Deus está sobre a sua vida, sobre a minha vida. E nós temos que fazer com que isso transpareça para os outros, para que outros vejam a glória de Deus. Como Moisés, quando subiu um monte, a glória de Deus voltou e as pessoas não podiam olhar para ele, teve que botar um véu para poder separar, porque a glória era grande. O brilho é maior. Glória a Jesus, glória a Deus.
O propósito de Deus, amados, é maravilhoso. O que tem? Ele chama todos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus, aleluia. E aqui, amados, então o carcereiro comunicou essas palavras, veio os oficiais de justiça comunicaram. Então, como no versículo 38, os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Amados, às vezes até isso faz parte da glória de Deus, né? Paulo e Silas eram romanos, todos dois eram romanos. Inclusive, Paulo se separou de Bernabé para ter um companheiro igual a ele, romano também, mesmo com título, com carteirinha de ser romano. A gente, às vezes, temos essas peculiaridades que Deus também faz e usa você, aonde você está, o que você é. Não precisa ser mais do que isso, não. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, vendo os irmãos os confortar. A nossa igreja cresceu, né? E você vai ler a carta de Paulo aos Filipenses, você vê que é uma igreja abençoada, uma igreja que cresceu, que fez diferença e tanto que foi divulgado na Europa, ou seja, a igreja estava no Oriente Médio, a igreja foi para o Ocidente e chegou até você, chegou até mim. Olha que maravilha. Deus quer usar você para que o Evangelho alcance outras pessoas. E que você está ouvindo aqui, que você não conhece, a nossa igreja metodista Ipuaçu, nós estamos ali no Recanto. E se você ouvir essa voz, ouvir essa palavra, nós vamos compartilhar. Eu tenho certeza que eu vou orar por você, você vai ser curado. Você vai ser transformado, porque aquele Jesus que estava lá com Paulo é o mesmo que eu estou pregando aqui para você. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego a Ti cada vida que aqui está assistindo, cada vida que vai assistir, Pai, que a Tua glória se manifeste poderosamente, Pai, para que possa, Senhor Deus, tudo vir, para que possamos, ó Pai, ver a Tua glória, Pai, o Teu poder, Pai, a ação do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para que todo o mal caia por terra. Se você está numa situação em que você não sabe como sair, há um terremoto de Deus que vai destruir todas as cadeias, que vai confrontar todos os seus inimigos. Em nome de Jesus, se há uma enfermidade que está te assolando nesse momento, eu digo, sai enfermidade, sai câncer, sai caroço, sai, em nome de Jesus, todo o mal, tudo aquilo que possa estar te afligindo, te oprimindo, pelo poder do sangue do nome de Jesus, eu profetizo a cura na sua vida, o diamante, a glória, o manifestar, o Shekinah de Deus na sua vida. Recebe isso em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém? Fique na paz de Cristo, amado. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. E até amanhã tem oração, 6 horas da manhã na igreja, e sábado, 7 horas da manhã. E sábado à noite nós temos o nosso encontro de casais lá, um jantar de casais maravilhoso, que nós adiamos, né? Mas que vai ser uma bênção. Tem muitas coisas que vão acontecer para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Domingo de manhã, escola dominical, tem uma palavra abençoada para você. Não percam não, que é um estudo abençoado. E à noite, um culto de adoração. Amém? Fica na paz de Jesus. Deus te abençoe. Tchau. Um ósculo santo. Amém? Sabe o que é? Um ósculo santo é um beijo santo. Em nome de Jesus.